Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Estamos iniciando aqui agora o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Espero que neste momento a palavra de Deus alcance cada um que está nos ouvindo. A palavra que Deus me deu está lá no Salmo 18. Essa noite, muito mais do que uma pregação, nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Por isso eu queria que você deixasse aberto, tá? Nós temos vivido aí um momento em que essa pandemia do Covid-19 tem transformado a nossa vida, tem causado medo, incerteza, ansiedade, tá? Muitas pessoas têm entrado até em pânico, mas eu acredito que Deus tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus, que está lá em Salmos 18, versículo 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida. E eu creio, ó Deus, que ela tem poder de transformar não só a nossa vida, mas qualquer circunstância que estejamos vivendo. Então, Deus, me cale nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa falar através de mim. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu acho que muito mais do que um momento de vivermos pânico, é momento de nós refletirmos, de parar para refletir o porquê disso tudo, o que Deus quer ensinar para cada um de nós com esse momento que nós estamos passando. É um momento em que nós lembrarmos, acima de tudo, que Deus é maior do que qualquer situação, do que qualquer circunstância que o mundo está vivendo. Deus não perdeu o controle de todas as coisas, e a palavra de Deus é uma forma de nós nos fortificarmos, de nós nos fortalecermos no Senhor e sairmos do lado de lá. Quando acabar aí esse Covid-19, acabar essa pandemia, nós saímos melhor do que entramos e, acima de tudo, mais próximo de Deus. Esse texto que eu pedi para vocês estarem deixando aberto, por isso que eu falei que vai ser mais um momento de reflexão do que de palavra. Vamos pegar aí no Salmo 18, versículo 1. O que nós vamos aprender? Quando nós amamos a Deus de verdade, de todo o nosso coração, o que Ele se transforma para nós? Eu te amarei de todo o coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus da minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Não tem nada que nos dá mais segurança de saber que Deus é tudo isso para nós, tá? Aqui no versículo 3 fala: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre de todos os temores, tá? Quando nós louvamos a Deus, no meio das lutas, no meio das dificuldades, a presença de Deus é atraída até nós. A paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Seguindo dentro da palavra, fala: cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me amarraram e laços de morte me surpreenderam. Tem momentos da nossa vida em que a luta cresce e que nós nos sentimos presos, que nós nos sentimos amarrados, e nesse momento vem as preocupações e vem o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família. Foi decretado um momento em que o país praticamente paralisou, tá? O comércio está fechado, tudo está fechado, shoppings, muitas coisas, e nós nos preocupamos, somos seres humanos. Como é que vai ser? Como que eu vou ganhar o sustento da minha casa? Como que eu vou conseguir pagar os compromissos que eu já assumi? Mas a palavra de Deus nos fala: quando nós invocamos o nome do Senhor, nós ficaremos livres de tudo.
tudo aquilo que nos amarra, tudo que tenta nos prender, tudo que tenta nós não chegarmos até Deus, que aflige o nosso coração. Aqui fala que até cordéis de morte nos afligiram. Quantas pessoas estão amarradas ali no medo? O medo prende a pessoa, o medo impede a pessoa de tomar atitudes certas, e com medo nós só tomamos atitudes que nos levam ao pânico, quando o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus de alegria. Versículo 6 fala: na angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus, do seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. No momento da angústia, invoque ao Senhor. No momento em que você se sentir ali com seu coração angustiado, invoque a Deus. A palavra de Deus nos fala lá em Jonas, no capítulo 2, verso 2: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clame a Deus, Ele vai ouvir o seu clamor. O seu clamor chegará diante de Deus. Lá em Naum, no capítulo 1, no verso 7 e uma parte do 8, fala assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam, e como uma inundação transbordante, tirará a angústia do seu lugar. Isso é uma maravilha, nós sabemos que a palavra de Deus tem uma direção para cada momento das nossas vidas. Pulando lá para o versículo 16, fala: enviou desde o alto, e me tomou, e me tirou das minhas muitas águas. Quando as dificuldades estão nos sufocando, volta sua mente ali para os discípulos dentro do barco, quando a tempestade estava afligindo o barco. Jesus estava ali dormindo no barco, e eles acordaram Jesus. Jesus ficou em pé e repreendeu todo o vento e toda tempestade. Não há nada que não esteja debaixo da proteção de Deus. Nós acabamos de ouvir aqui que Deus estende a mão e nos tira das muitas águas. As enchentes dos problemas, do medo, as tempestades, nós temos a mão de Deus que nos segura. A palavra de Deus fala: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O versículo 18, vamos estar lendo ele também: surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Muitas vezes as calamidades nos pegam de surpresa, tá? Problema não manda aviso, ele chega sem avisar, mas Deus tem palavra para nós também. Olha aqui que coisa maravilhosa: surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Eu vejo o rei Davi no momento em que estava em uma grande perseguição, que estava passando por um momento em que a sua vida estava correndo risco, os problemas estavam tão grandes. Lá no Salmo 57, no versículo 1, ele fala assim: Senhor, eu me abrigarei debaixo das suas asas, até que passem as calamidades. Gente, é momento hoje. Sinta-se envolvido por Deus, sinta Deus abraçando a sua vida, sua família, seus filhos. Corra para debaixo das asas de Deus. Nesse momento é momento sim de nós dobrarmos os joelhos, de nós buscarmos a solução, de nós buscarmos proteção no único que pode nos ajudar, no único que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Versículo 19: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Se você tem caminhado com Deus, tá? Se você tem alegrado o coração de Deus, lembra lá do Salmo,
que fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará a nossa justiça brilhar como o sol do meio-dia. Não há nada difícil para o nosso Deus, não há problema maior do que Deus. Não permita, nós temos ligado a televisão, o WhatsApp, as redes sociais, está bombando só notícias ruins. Países como a Itália, pessoas morrendo, mais de 500 pessoas em 24 horas. Eu quero te falar, confia em Deus. Quando a angústia vier apertar o seu coração, quando o medo vier a te oprimir, tá? Vai lá para o Salmo 4. O salmista fala assim: na minha angústia me deste largueza. O nosso Deus é Deus de amplidão, é Deus de grandeza, é Deus de poder, é Deus de glória. Vamos ver o que a palavra está falando também, lá no Salmo, no versículo 27. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Olha o versículo 28. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Quando tudo escurecer, quando tudo se tampar ao seu redor, lembra que Deus vai derramar luz nas nossas trevas, tá? A presença de Deus. O que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não vai andar em trevas. Creia em Deus. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus fala para mim e para você, lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Deus traz através da palavra dele, através do louvor, luz para nós. Quando você louva no meio das dificuldades, quando você louva no meio dos temores, a presença de Deus achega a cada um de nós. Versículo 30 fala assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus sempre é perfeito para nós, tá? Deus se preocupa tanto com o caminho, que o próprio Jesus se identifica em João 4, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em momentos aí de dúvidas, de medo, entre em Jesus Cristo, busque a presença de Deus. Se necessário for, feche a porta no seu quarto e ore em secreto, que o Senhor em secreto estará te ouvindo, estará colocando paz no seu coração. Tenha um tempo de qualidade com Deus, tenha um tempo a sós com Deus. Permita que a presença viva de Deus, o Shekinah de Deus, entre dentro da sua casa, tá? Sela os umbrais da porta da sua casa, tá? Unge ali os portais da sua casa. A mortandade não vai entrar dentro da sua casa, a morte não vai entrar, porque eu, você, nossos filhos, nossa casa, nossa esposa, está coberta, está marcada pelo sangue do Cordeiro que foi derramado ali naquela cruz, por mim e por você. Quero te falar, meu irmão, que Deus nos prova, tá? Com certeza, essa pandemia que atingiu níveis mundiais, é uma prova que Deus está fazendo com cada um de nós. Depois, se vocês tiverem tempo, abrem Deuteronômio 8 e medita no que a palavra de Deus. Deus fala que permitiu que o povo caminhasse no deserto, ali um momento onde tinha serpentes, escorpiões, mas não deixou que nada faltasse para eles. As roupas não envelheceram, os pés não incharam, tá? As sandálias não desgastaram. Deus mandou comida dos céus, foram provados sim. Sabe por quê? Para Deus saber se nós o amaríamos
ou não, se nós obedeceríamos a palavra dele ou não. Então, Deus muitas vezes nos prova, permite a gente passar por algumas provações para nós acordarmos para Ele, para nós nos despertarmos para o propósito dele, para a minha vida e através da vida dele. Se você continuar lendo Deuteronômio 8, você vai ver que Deus fala: olha, eu vou abençoar vocês, vocês vão adquirir boas casas, vocês vão prosperar, o seu gado vai multiplicar, sua prata e o seu ouro. Eu só quero que você nunca pense que foi a força de seu braço, a capacidade que fez adquirir isso, mas foi a bênção do Senhor, seu Deus. Então, hoje mais do que nunca é momento de nós voltarmos para Deus com fé, com gratidão e na certeza que Deus é maior do que todos os nossos problemas, tá? Para estar encerrando, tá? Vamos estar lendo aí o versículo 31. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Quando todos os problemas te atingirem, quando o medo do dia de amanhã, do mês que vem, como que você vai fazer para sustentar a sua casa, para pagar suas contas, para se livrar dessa enfermidade mortal? Lembra que Jesus mandou você buscar Ele, o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Então ninguém é Deus senão o Senhor. E que Deus seja o seu rochedo, o seu lugar forte, e Ele te colocará nas alturas. Deus nos dará força e nos fará andar acima dos problemas, acima da pandemia do coronavírus. Não estou falando para você, tá, desrespeitar as normas, não. Fica na sua casa enquanto for determinado. Toma todas as medidas que forem necessárias. Obedecer às leis não é falta de fé. Obedecer às leis é ordem de Deus, que nós devemos guardar as leis de Deus e as leis dos homens. Tentar, vou sair, eu creio em Deus, Ele vai me proteger, eu não vou curar. Eu quero que você leve, vou te levar lá para Mateus 4. Quem fala isso para os outros é Satanás. Satanás falou para Jesus: sobe no alto ali do templo, do pináculo, e pula, porque a palavra de Deus fala que Ele enviará os seus anjos e te livrará de todo mal. Sabe o que foi a resposta de Jesus? Nós não devemos tentar a Deus. Então, não tente a Deus, mas confie em Deus. Faça tudo que aí o Ministério da Saúde tem falado, tudo para você se resguardar. Mas o que vai te guardar dentro da sua casa, o milagre vai acontecer quando você fechar a porta com toda a sua família. E eu quero encerrar lendo um versículo que está lá em Abacuque 3, do versículo 17 ao 19. A palavra fala assim: ainda que a figueira não produzam frutos, e as parreiras não deem uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, e nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como uma corça, e me leva para as montanhas, aonde eu estarei seguro. Tá? Louve a Deus, não preocupe com a dificuldade, mas glorifique a Deus. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Busca Ele e Ele vai te colocar nesse alto refúgio. Você estará guardado. Busca o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que praga alguma chegará até a tua tenda. Fiquem na paz, uma semana de vitória, uma semana de glória e de alegria e de comunhão, em nome de Jesus.